mediação ela vem se estabelecer de acordo com o novo Código de Processo Civil, com a Resolução 125 e com a própria lei da mediação. E aqui é bom destacar que, por mais que a nossa lei, também o Código de Processo Civil, eles tenham se vinculado a uma noção acordista de mediação pelo viés de Harvard, existem outras hipóteses de mediação, que é pelo viés transformativo das relações sociais. E tanto a acordista quanto para as mudanças de viés transformativas das relações sociais, o que há de comum entre essas mediações seria a comunicação. Então, o ponto essencial de uma mediação é a comunicação, essa facilitação da comunicação entre o mediador e os envolvidos. Só que para trabalharmos com comunicação, é preciso, de algum modo, ter técnicas diferenciadas, além de um sistema jurídico. É preciso trabalharmos com ideias transdisciplinares que não necessariamente estão dentro de um curso de direito. Costumamos falar em habilidades sociais que vão ser desenvolvidas e que precisam, de alguma maneira, ser estimuladas pelo mediador também nos envolvidos, que é a escutativa, então esse ato de exercitar e fazer com que os envolvidos possam, de algum momento, mais do que falar, também ouvir. A própria empatia é essa inversão de papéis e aprender a se colocar no lugar do outro. E também a comunicação não violenta, que são habilidades sociais que categoricamente não são jurídicas. E, portanto, precisamos beber em fonte de outras disciplinas. E, além disso, outras técnicas também de comunicação, como brainstorm, comunicação não violenta, que eu já mencionei, inversão de papéis, perguntas abertas, perguntas fechadas. Isso faz com que eu tenha que ter um novo perfil dentro do curso de Direito, um perfil de um novo profissional para que ele possa trabalhar enquanto mediador judicial, que é aquela categoria que vai precisar, então, ser formado por 2 anos, não necessariamente no curso de Direito, e aí entra uma discussão até mesmo com o curso de Direito e a própria psicologia, uma discussão já antiga de quem teria essa competência e habilidade para tal, mas a lei ela vai dizer que são apenas 2 anos de curso superior, então quaisquer cursos são suficientes. A pessoa tem que ser capaz e tem que ter um curso também de reconhecimento pela Escola Nacional da Magistratura, pelo Conselho Nacional de Justiça, com determinadas horas teóricas e horas práticas. E o mediador extrajudicial, que vai precisar ser aquela pessoa capaz e que tenha confiança das partes, mais se aproximando de um árbitro naqueles casos de não tão volume econômico. Mas, principalmente para esse mediador judicial, ele vai ter que ter essas 2 formações, né? Tanto de um curso superior, quanto de habilidades sociais, quanto do curso do Conselho Nacional de Justiça pela ENFAM. E aqui a gente passa por alguns problemas, principalmente da capacitação daquele profissional que já está formado, não estou nem mencionando ainda aquele profissional que está em ascensão, daquele profissional que está formado, que está no escritório de advocacia e, por algum motivo, deseja desenvolver essas habilidades e se submeter ao curso do Conselho Nacional de Justiça para se tornar mediador judicial e trabalhar nas várias comarcas afora. Esse curso, pelo menos aqui no nosso estado, é um curso um pouco limitado para determinadas pessoas, o que dificulta, o que causa um entrave de que talvez não seja quaisquer pessoas que podem ascender a esse curso e ser mediador. Então, eu verifico até nas conversas com o pessoal da comissão de que essa restrição do mediador judicial a basicamente servidores do Poder Judiciário, que são as pessoas que hoje possuem a possibilidade de fazer esse curso, dificulta essa fomentação, fomentar esse mercado de trabalho de um mediador judicial. E até o presente momento também não sabemos que tipo de profissional será. Se será um profissional que vai ser remunerado
ou mediante concurso público. Hoje, pelo menos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, alguns juízes, em função de uma normativa, eles estão estabelecendo um valor remuneratório e causando grandes impactos entre as partes. Há pouco eu até recebi uma mensagem de uma advogada que se foi submeter o seu cliente à mediação judicial e não havia sido dito que esse valor ia ser cobrado pelo mediador. Então, as partes foram surpreendidas após a sessão de mediação com o valor de remuneração daquele mediador. Uma outra juíza, agora na comarca de Itapema, salvo engano, ela faz uma sessão pré-mediação para explicar para as partes o que significa e então dizer que, se elas assim desejam, possam se submeter a tal valor. Então, é algo que ainda está muito sem alguns parâmetros de especificação daquilo que vai ser feito na prática, principalmente pelo nosso Tribunal de Justiça. Então, o que eu percebo de uma carreira é que nós temos a possibilidade de ter essa carreira de mediador judicial, mas para isso as universidades precisam capacitar o seu aluno de um modo diferente, porque o mediador, mais do que técnicas de negociação, vai ter que trabalhar com essas habilidades que, como eu mencionei, vamos beber na fonte de outras disciplinas. E, ao mesmo tempo, se não queremos trabalhar com mediador judicial, enfim, que vai para uma área de concurso que ainda não sabemos, aos concurseiros, né, as pessoas que almejam essa carreira de estabilidade, nós temos a possibilidade de ter escritórios de advocacia capacitados com advogados para fazer mediações extrajudiciais. Então, hoje o mercado da advocacia, que antes ainda se mostra um pouco mais, era mais resistente ao Instituto da Mediação, no sentido de que perderíamos clientes para tal, ele se abre como um novo nicho, justamente porque a mediação extrajudicial é a possibilidade que você tem de oferecer para o seu cliente um outro serviço. E ainda existe até as práticas colaborativas, de advocacia colaborativa. Eu conheço uma advogada aqui em Florianópolis que ela é só advogada colaborativa. Então, nenhuma possibilidade de ela submeter aquele litígio ao judiciário. Se assim o for, ela remete a um outro escritório de advocacia. Ela só trabalha com questões de negociação e mediação. Então, a formação dela, além de jurídica, é uma formação que perpassa pela psicologia e pelo serviço social. Ela tem as três e conseguiu reunir, claro, numa única pessoa, todas as habilidades talvez necessárias para tal. Porque a função do mediador não é uma função de um profissional qualquer, né? No sentido de que mais do que saber de técnicas, eu poderia dizer que o mediador é alguém muito diferenciado, que tem uma sensibilidade na condução daquelas conversas diferentes. Então, nós precisamos ter nos escritórios modelos, nas universidades, que eu já verifiquei na própria Universidade Federal, com a professora Ione, com a professora Aline, que eles vêm desenvolvendo um trabalho, não sei como é que estão nas outras universidades, dentro do escritório modelo para a formação desses alunos, principalmente no quesito de mediador, quais as técnicas que você pode utilizar para ser mediador, que pode ser que no futuro ele assim deseje ser, e é uma profissão que cada vez mais vai ficar em ascensão, como também essa questão de valorização desse profissional para além do mercado judicial, né, de formação. Então, se a parte assim deseja, se aquele aluno deseja ter uma formação, talvez no escritório de advocacia, ele possa trabalhar com técnicas de negociação. O problema é que os cursos, enfim, as cargas horárias, elas são muito exíguas. Então, nós pegamos uma matéria de mediação, junto com negociação, trabalhada em um semestre e desenvolvida tão somente no escritório modelo, enquanto outras técnicas poderiam ser desenvolvidas. Eu acredito que na UFSC é bem no início, se eu não me engano, a matéria é no início. Mas tem outras universidades que sequer têm essa matéria. Então, como preparar esse aluno para ser um mediador judicial, enfim, cumprir esses requisitos, ou um mediador extrajudicial no seu escritório de advocacia, se eu tampouco possibilito ele
a ter o contato com essa disciplina. Então, é aquela questão, a cultura jurídica que o professor Rafael comentou, é uma cultura jurídica da litigância. Então, nós temos 7 processos civil, 2 processos trabalhista, processo administrativo e uma disciplina, quem sabe, de mediação ou negociação, enfim. Então, como romper a mente desse aluno que está tão já vislumbrado e querendo, de alguma maneira, processar o outro. Então, essa mudança cultural, eu confesso que eu também não sei como vai ser feita, além dos cursos jurídicos. Eu também não tenho resposta para a minha tese, que seria o trabalho, mas perpassar pela mudança curricular, como até mesmo o professor Horácio já mencionou, é uma questão essencial, é pressuposto. Não tem como se ter uma formação diferente e possibilitar abrir um mercado de trabalho para um mediador judicial ou extrajudicial sem modificar a base, né, já que vamos trabalhar a partir de algum momento. Então, basicamente, são essas inquietações que eu queria demonstrar para vocês. E conversando com o Danilo, nós estávamos trocando a ideia, que eu acredito que seja o gancho que ele vai falar depois, no sentido de que, como eu mencionei, a comunicação é o elemento essencial de qualquer mediação, seja para um acordo ou para modificar as relações. E aí, o que mais nos espanta dentro dessa nova lógica de mercado, de trabalho, é como facilitar essa comunicação se você utiliza um computador, que são as mediações que estão feitas hoje de maneira online, e que não necessariamente apresentam um mediador ou um negociador do outro lado. Então, são empresas, eu acredito que talvez o Danilo vai dar um suporte melhor, que vai para essa parte de internet, que de alguma maneira se valem desse experimento de mediação ou de negociação, mas sem aprofundar naquilo que vem a ser a mediação. E oferecem acordos com o computador. Então, você entra na internet, já que o mundo é digital, e conversa com o computador e chega a um acordo. E isso se prega que é uma mediação. Então, algo que, de certa maneira, está distorcido, né? O caminho não academicamente ou praticamente não é este, no sentido da mediação, de você conversar com o computador, mas de resgatar essa relação. Então, o que mais preocupa nesse momento de formação do profissional é não termos a base curricular, e nós teríamos campo, sim, para trabalhar e pensarmos em novas profissões, principalmente de mediador judicial, que tem que ser vinculado nas universidades, mas também podemos fomentar advogados que não sejam tão combativos e que utilizem técnicas outras que não apenas uma petição, um procedimento, né, que saibam como conduzir uma sessão de mediação até para, junto com o seu cliente, participar. O que é um raporte, como funciona uma sessão de mediação, o que vai ser feito com cálculos, depois você vai passar para um resumo, como é feito esse resumo, até para, de certa maneira, fiscalizar o exercício profissional daquele mediador e da condução. Então, é uma outra perspectiva de direito que, enfim, está formando um novo mercado para os novos alunos, mas que nós realmente ainda não sabemos quais vão ser as conduções, que tipo de caminho, se principalmente o judicial, se um concurso público, ou enfim, até mesmo remuneração. O que eu vi, salvo engano, naquele edital que saiu de juiz leigo agora, aqui para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é que foi feita uma inclusão para uma tarefa de conciliação e de mediação. De forma que esses juízes leigos fariam essa atividade, o que também se demonstra equivocado. Afinal, qual será a formação ou a capacitação desse juiz leigo, que, como o nome indica, é para ser a função de juiz e, portanto, não mediador, para exercer essas técnicas de conciliação, enfim, de mediação. Então, esse é o parâmetro que aqui de Santa Catarina a gente tem observado, nos outros estados eu acabo não tendo contato, mas a possibilidade de esses pequenos editais, né, acabarem vinculando esse papel desse mediador.
e sem verdadeiramente valorizar a mediação. Até o curso que eu fiz na Academia Judicial, as instrutoras eram mediadoras voluntárias do Tribunal de Justiça, servidoras que, por algum motivo, cumulavam essa função, sem remuneração. Então, não tem como se operacionalizar sem uma remuneração. Então, é uma carreira que está em ascensão, mas uma carreira que, ao mesmo tempo, apresenta muitas dificuldades, muitos caminhos que ainda não sabemos para onde nos levarão. Mas eu acredito que agora o Danilo pode dar uma continuidade maior na questão, principalmente da internet, que quando ele começou a conversar comigo, eu até mencionei, não, mas do outro lado tem o mediador, que tem empresas que fazem online com mediador online. Mas ele disse, não, é casos em que você conversa com o próprio computador. Então, em tempos de era digital e também inteligência artificial, que agora é um novo boom do mercado, eu acredito que esse tema, dentro da área de mediação, possa ser explorado e não valorizado. Obrigada.